Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente dimensiona pavimentos de concreto usando o Authentic Pavimento e utilizando placas de pequenas dimensões. Isso para evitar o uso de barras de transferência, né, entre uma placa e outra. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, nos sigam nas redes sociais para ficar sabendo das informações, né, novidades dos softwares e tudo mais. Tá bem? Vamos lá! Bom, entrei no Authentic Pavimento, eu vou começar um novo projeto. Vou colocar aqui como loteamento Y. Tá? Vou criar esse novo projeto. Vou seguir aqui em pavimento de concreto, a gente pode colocar os dados dos nossos clientes aqui, né, por questões de organização, né? Bom, a gente começa aqui com um período de projeto. Isso é uma coisa importante. O que é o período de projeto? Muitas vezes se fala em vida útil, tudo mais, mas o período de projeto não significa que o pavimento vai durar os 20 anos sem nenhuma manutenção. Não é isso. Isso aqui é só para calcular o tráfego que vai passar por cima deste pavimento em 20 anos, no caso aqui. Tá? Temperatura média durante a concretagem e temperatura média de inverno. Para que serve isso? Como a gente não está utilizando barras de transferência, e mesmo utilizando, a gente precisa calcular a abertura da minha junta, né? E a temperatura faz diferença. Então, quanto maior for o delta, né, de temperatura, maior vai ser a abertura de fissuras. Então, durante a concretagem, a minha placa tem um tamanho, no inverno ela vai diminuir de tamanho, certo? Então, quanto maior esse delta, maior vai ser a abertura de fissuras e menor vai ser a eficiência de transferência de carga da minha junta. Tá? Muito bem, aqui a gente pode adicionar a questão de tráfego, né? De acordo com o IP02 de São Paulo. Então, assim, eu tenho um loteamento, eu não sei, não tenho estudo de tráfego, eu posso, então, selecionar aqui, né? Por exemplo, vias urbanas típicas, tráfego leve, quantidade média de veículos pesados, né, por faixa. Então, no pavimento tenho duas faixas, né? Estou dimensionando uma faixa aqui. Então, quantidade média de veículos pesados por faixa. Nesse caso, o IP02 fala entre 4 e 20, né, para uma via urbana típica e tráfego leve. Se tivesse tráfego médio, seria entre 21 e 100, certo? Então, vamos supor que a gente está fazendo um loteamento, vai passar no máximo um caminhão de lixo por dia, talvez algum outro caminhão ali para descarregar material, alguma coisa assim. Então, a gente pode botar aqui, vamos lá, 5 veículos pesados por dia por faixa, tá? O que já é considerado elevado, dependendo aí o loteamento, né? Taxa de crescimento anual, 3,5%, é o que o DENIT mais ou menos estima. E percentual de passagem na borda. A borda sempre é um ponto crítico do pavimento. Então, se a gente não for reforçar a borda, eu preciso saber qual é o percentual de passagens de veículos lá para calcular a fadiga naquele ponto. Tá? Então, 6%, tá o DENIT fala que se considera em torno de 6% de veículos passando no acostamento, né? Então, eu diria que até menos, tá? Principalmente em loteamentos, eu diria que até 3% já seria satisfatório. E coeficiente de segurança das cargas, o DENIT fala o seguinte: quando eu tenho ruas com uma pequena porcentagem de caminhões e tal, eu posso colocar aqui coeficiente de segurança 1. E realmente eu não vejo muito problema nisso, porque existe excesso de carga de veículos? Existe. Mas não é um excesso, geralmente não é excesso tão elevado, e a gente tem ainda os coeficientes de segurança do próprio concreto, né? Então, vamos considerar um coeficiente de segurança 1. Eu posso inserir manualmente? Posso. Tem um estudo? Posso colocar aqui a quantidade de eixos equivalentes. Eu vou explicar mais para frente a diferença entre eixos equivalentes e tem um outro método, né, de cargas e repetições, que é o que o DENIT prevê para cálculo de fadiga, certo? Então eu posso adicionar aqui, por exemplo, 60 kN por eixo, repetições previstas 1.200, por exemplo. Tá? 100 kN, sei lá, 2.500. É pouco, tá? Estou só botando valores aleatórios aqui.
que ele vai fazer aqui, né? Ele vai pegar essa carga, vai calcular a tensão que eu tenho na minha placa e vai verificar qual é o percentual de consumo de fadiga, né, por essas repetições aqui, e vai somando, né, com todas as cargas que eu tenho. Na questão de eixos equivalentes, que é muito utilizado em pavimento asfáltico, eu transformo tudo uma carga de eixo padrão de 80 kN. Por exemplo, aqui, ó, eu calculei que passariam 51.611 eixos nesses 20 anos. Mas transformando em eixos equivalentes de 80 kN são 77 mil repetições. Então, o que se faz nesse cálculo? A gente sabe que vai ter eixos que vai ter um pouquinho mais de carga do que é permitido e muitas passagens com menos carga que é permitido. Mas de qualquer forma ele faz ele aumenta, né, esse valor de QDM acumulado aqui para simular os eixos equivalentes. Tá? O que eu vejo como uma solução interessante aqui para o nosso pavimento, tá? Então, eu posso optar em usar um ou outro. Eu vou seguir nesse aqui, tá? Estrutura. A gente não tem concreto simples aqui, a gente tem concreto com fibra polimérica ou metálica. Eu vou fazer aqui com fibra polimérica mesmo. O CBR do subleito, então, a gente precisa ter os estudos e tudo mais. Ah, mas eu não tenho os estudos ainda. A gente pode estimar aqui e depois a gente faz os estudos no local, mas isso pode fazer uma diferença grande no nosso dimensionamento. Então, a gente, de preferência, precisa desses estudos antes, até para ver se a gente precisa substituir solo, né, para conseguir atingir um CBR mínimo desejável. Então, esses ensaios são bem importantes. No caso de estruturas, né, para pavimentação de loteamentos e tudo mais, normalmente a gente não precisa considerar erosão. O que é a erosão? A água entra nas juntas, passa um caminhão e essa água é bombeada para fora. Quando ela é bombeada para fora, ela leva junto consigo finos da subbase e começa a deixar a subbase mais frágil, né, aumentando assim as tensões naquele ponto. Isso acontece normalmente quando eu tenho cargas com veículos de carga com velocidades elevadas, tá? Então, em loteamentos a gente tem uma velocidade baixa, normalmente não é necessário o seu uso. Se eu for utilizar, ele vai simplesmente diminuir o módulo de reação do sistema. Como eu estou perdendo finos, ele está considerando um módulo de reação bem menor, né? Aqui eu vou deixar a brita graduada de 10 centímetros, tá? Aqui no concreto, a gente pode modificar o FCK. Normalmente a gente inicia com 30 megapascal. A resistência média de tração na flexão ele calcula aqui com base no FCK. A gente pode mudar. É muito comum se especificar 3.8, 4.2. Tá? Vai fazer diferença no cálculo estrutural? Não. O que importa aqui é o FR1 e FR4 da fibra. Mas esse valor aqui importa muito na questão do cálculo de fadiga. E também tem que ter um cuidado para a gente não especificar uma resistência à tração muito elevada, que talvez não consiga ser atingida depois lá no local, porque no cálculo de fadiga a gente vê que mudando às vezes 0,1, 0,2 megapascal, a nossa resistência à fadiga muda consideravelmente. Então qualquer pequena alteração pode ser um problema. Então a gente tem que ter um cuidado aqui. Até 4.2 é normal, tá, o pessoal especificar. Eu normalmente prefiro iniciar com um pouco menos, tá? Ou calcular com um pouco menos e especificar um pouco mais, tá? Também é uma solução, tá bem? Interface pavimento solo, vou salvar aqui. Subbase granular, lona de polietileno, enfim. O que muda? Quando a gente trabalha com um pavimento com placas pequenas e a gente não vai introduzir barras de transferência, o que a gente espera? Que tenha o mínimo de abertura de junta possível. Então, assim, se eu colocar lona, o meu coeficiente de atrito diminui e minha placa tende a retrair com mais facilidade e eu tenho uma abertura de junta maior. Se eu trabalhar aqui com subbase granular, eu estou trabalhando direto, vou colocar o concreto direto em cima da brita graduada, o meu coeficiente de atrito aumenta. E isso faz com que minha junta não aumente tanto.
aumentando a eficiência dessa transferência de cargas. Então, é a opção, né? Posso colocar lona ou não. Aí eu vou avaliar depois os resultados aqui da nossa abertura de junta. Eu vou deixar com lona de polietileno, tá? Para nós fazer a verificação. Vamos em geometria. Vamos supor que eu tenho aqui uma pista de 7 metros de largura, meio fio. Tá? Se eu não tiver meio fio, posso botar canaleta, posso botar acostamento, mas normalmente em loteamentos a gente tem meio fio. Vai fazer alguma diferença no cálculo? Dessa forma aqui, não. Mas se eu posso, no caso de acostamento e canaletas, adicionar barras de transferência na borda. Eu falei para vocês no início do vídeo, a borda é um ponto crítico. Então, se eu botar barra de transferência, eu estou solicitando, vamos supor assim, ajuda ao meu acostamento ou à minha canaleta. Então, eu transfiro uma parte da carga para ele, então eu não tenho mais aquela carga de borda elevada aqui na minha pista. Tá? Se eu não colocar barras de transferência, o cálculo é o mesmo. Tá? Vamos deixar meio fio. E um detalhe, tá? Se eu colocar livre aqui, ó, vejam que minha placa não tem nenhuma restrição. Para esse método funcionar, por exemplo, sem barra de transferência, os agregados que vão fazer a transferência de carga de uma placa para outra. Só que ele precisa estar confinado, né? Imaginem que eu vou colocar o meu piso aqui, minha placa, né? E com o passar do tempo, tive erosão aqui e minha placa se deslocou a 5 milímetros. Aqui na junta ela já não vai mais transferir carga. E aí eu começo a ter problemas. Tanto que no Chile, nas normas do Chile, quando eu não tenho nenhuma restrição aqui, que é o caso de meio fio, acostamento e tudo mais, ou eles pedem para cravar, né, algumas barras de aço para dentro da subbase, ou fazer algum confinamento aqui com concreto, alguma coisa para impedir esse deslocamento. Tá? Então isso é bem importante e pode, muitas vezes, gerar um prejuízo enorme com o passar do tempo se a gente não tiver esse cuidado. Tá? Então aqui eu vou colocar meio fio, o meio fio vai fazer esse papel, né? Eu tenho um empuxo passivo aqui, que vai acabar travando o meu pavimento. Ok, olha só, eu tenho juntas aqui a cada 2,33 m numa direção e 2,30 m na outra direção. A abertura da minha junta é de 0,61 milímetros. Tá, mas como é que é calculado isso aqui, tá? Tem nos manuais, tem todo o cálculo, tá? Mostrando como é que é feito e tudo mais. A gente vai aqui, ó, em manuais, manual teórico, eu tenho todos os cálculos aqui. Tá? Vamos pegar aqui das juntas, dimensionamento, juntas aqui. Aqui é a abertura de fissuras. É o comprimento da placa, mais o coeficiente de dilatação térmica vezes o delta, mais a retração do concreto, mais dividido por 1 mais o coeficiente de atrito. Então aqui a gente calcula essa abertura de junta. Com base nessa abertura, né, tem esse estudo aqui realizado por Coley e Humphrey, que leva em consideração a altura da rugosidade da placa, não é a altura do meu pavimento, porque eu tenho um corte que é liso, então eu preciso da altura rugosa, vezes a carga, a abertura de junta e o módulo de reação do solo. Então vejam que tem muitas variáveis envolvidas para calcular essa eficiência da junta. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa geometria. Outro detalhe, aqui na retração do nosso concreto, a NBR 6118 fala que se eu usar aqui 0,015% para elementos usuais, eu estou num valor de retração ok. Tá? A gente sempre considera utilizar compensador de retração, microfibra, né? E aí isso aqui até pode diminuir um pouco mais. Quanto menor esse valor, melhor. Olha só quanto é que está agora. A eficiência foi de 49% para 79%. Só mudando ali o valor da retração do concreto. Ok. 2,33 por 2,33 deu 80% quase de eficiência. Se eu fazer placas menores,
1,75 por 1,75, a eficiência foi para 100%. Mas o que é essa eficiência? O que muda? Tá? Se eu for em resultados, eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu tenho cargas no centro da minha placa, que é a carga padrão, é o esforço padrão que eu vou ter no meu piso. Tenho carga de canto e carga de borda e carga de canto. Tá? Só que assim, o meu valor padrão é sempre com a carga de centro. Se eu estiver movimentando esse eixo e chegando na minha junta cerrada, se a eficiência for de 100%, o meu momento fletor permanece igual, tá? Ao longo da passagem do veículo. Se a eficiência for menor, esse momento fletor aumenta à medida que chega aqui. Ou seja, se eu tiver uma eficiência de 80%, o meu momento fletor nesse ponto aumenta em 20% em relação ao momento central. Tá? Então, quanto menor a minha eficiência, maior vai ser o meu esforço na minha placa. Tá? Então, é desejável sempre ficar mais próximo de 100%. Tá? Vamos voltar aqui para o modelo anterior, 230 por 230, mais ou menos. Olha só, o momento fletor na parte inferior, que é o principal aqui no nosso piso, 5,6 kN por metro, né? Na borda, eu tenho 11,19. É o dobro do momento no centro. Tá? Então, vamos supor, na borda de um pavimento que eu não tenho continuidade, vou colocar a carga ali, esse é o meu momento fletor. Na borda da junta cerrada, aqui eu vou ter 6,72. Por quê? O que aconteceu? 5,6 é a minha carga no centro da placa, com uma eficiência de 79%, eu tenho 100 menos 79,84, 20,16% eu preciso aumentar a minha carga de centro para simular a carga na borda. Então, 5,6 vezes 1,2016. 6,72. Tá? Então, quanto menor a eficiência, maior vai ser este cara aqui, né? Esse momento fletor. E esse aqui que vai ser utilizado para o dimensionamento do nosso piso, né? Do nosso pavimento. Então, a gente precisa cuidar disso. Muitas vezes a gente vê o pessoal fazendo placas maiores, não tem problema em fazer placas maiores. Né? Vamos lá, 250 aqui, ó, foi para 74. Ah, eu vou usar placas maiores ainda, né? Simulando aqui um pavimento normal. Então, eu tenho 13,50 por 4 metros. Tá? Foi para 46%. Eu preciso de um piso mais espesso para suportar os esforços. Ou adicionar barras de transferência, né, nas juntas cerradas. Aí minha eficiência foi para 100% e posso manter uma espessura menor. Tá? Então, eu tenho várias opções aqui que eu posso trabalhar. Eu vou trabalhar aqui com placas pequenas, nesse caso. Eu estou com 100% de eficiência. Se eu mudar a espessura, foi para 14 centímetros, já diminuiu a eficiência. Foi para 13, diminuiu. Então eu vou me diminuindo, a espessura vai diminuindo essa eficiência. Então vejam, com 10 centímetros eu tenho 58% só de eficiência. Mas por quê? Eu tenho um corte da junta de no mínimo 4 centímetros. Então sobram 6 centímetros para fazer essa transferência de carga, o que é muito pouco. Tá? Então vamos manter aqui em 14 centímetros nosso pavimento. Vamos voltar aqui. Ok, resultados. Concreto com fibra polimérica. Reforço de borda? Sim. Né? Ou posso não querer. O que muda? Momento fletor na parte inferior, 5,68. Se eu não botar reforço de borda, o meu momento fletor vai ser de 11. Eu preciso dimensionar para a pior situação, que é a borda. Então, se eu deixar reforço de borda, olha só. Eu tenho um reforço só junto ao meio-fio de aproximadamente 60 centímetros, uma tela, tá, para suportar esse esforço. Uma tela L238. O que é uma tela L? Nessa direção, né, na vertical aqui, a gente tem barras a cada 10 centímetros, que é ali que eu preciso mais desse reforço. Na outra direção, barras a cada 30 centímetros, só para posicionamento das barras longitudinais. Tá?
Então vejam que não é um reforço absurdo, é um reforço de borda. Ok, mas ainda não passou. O que aconteceu? Aqui eu tenho que verificar qual é a quantidade de fibra que eu preciso para o FCK que eu desejo, que é 30 megapascal. Então, ó, 30 megapascal, 5 kg por metro cúbico, o MRD é maior do que o MSD, então passou. Então, ok. Meu piso está dimensionado com 14 centímetros. Questão de fadiga. A fadiga para esse carregamento que a gente colocou lá, para essa quantidade de veículos, consumiu só 0,52% do pavimento. Então eu posso diminuir a espessura, porque está sobrando, né? Eu posso consumir mais por fadiga nesses 20 anos. Posso. Vamos botar 13 centímetros, 7%, 12 centímetros. Aí já não dá mais. Para essa quantidade de veículos, 12 centímetros não passa por fadiga. 13 centímetros passa? 13 passa. Mas agora os meus 5 kg por metro cúbico não são mais suficientes. Vamos ver? Nenhuma configuração que eu tenho aqui no sistema passa mais. Diego, mas precisa verificar isso? Né? Não é só verificar a fadiga? Em muitos pavimentos de maior espessura, eles são verificados somente para a fadiga. Mas as tensões geralmente são mais baixas, né? Aliás, não só para a fadiga, né? As tensões de borda também são verificadas. Mas, Diego, preciso verificar as tensões também? Preciso, né? Eu tenho norma para isso. Pisos com maior espessura também são verificados a tensão resistente e a fadiga. Então tem que suportar os dois. Então nesse caso aqui não suportou. Preciso voltar para 14 centímetros. Agora tá ok. Mas Diego, não, carga baixa no loteamento. Né? Sim, uma carga baixa, mas se tiver uma obra, o pessoal vai com um caminhão de concreto lá para descarregar concreto e a carga dele é baixa? Não, é a carga de 10 toneladas por eixo, muitas vezes mais até. Então assim, mas vai passar uma vez. Quem trabalha com estrutura sabe. Eu vou fazer uma laje, mesmo que tenha uma vez um carregamento acima do comum, eu preciso dimensionar aquilo para este carregamento. Porque se eu começar a considerar uma carga menor, sei lá, 6 toneladas por eixo, e daqui a pouco chega um caminhão com uma carga maior e tal, e começa a quebrar o concreto ou fissurar ele, a vida útil dele cai drasticamente. Tá? Então a gente precisa levar isso em consideração. Ok, então aqui está tudo ok. Né? Aí eu tenho aqui reforços gerais. O que é isso? Placas gerais e placas de início de pavimento. Vamos dar uma olhada aqui no nosso modelo, esse desenho de referência. Né? Então aqui, eu tenho placas com dimensões diferentes. Então assim, não é mais um quadrado, tenho dimensões já com curvas e tudo mais. Nesses pontos a gente recomenda a utilização de armadura. Mas só uma telinha. Não, tenho esforços ali, eu preciso colocar... Claro, estou desprezando ali a minha fibra, né? Mas assim, a gente está colocando tela dupla, ou seja, estou calculando com os esforços, os momentos fletores que estão na placa, eu estou calculando a minha armadura. Né? Então, em placas com geometria diferente, a gente recomenda utilizar armadura. Curvas e tudo mais, né? Nessas placas aqui. Então, esses seriam os reforços gerais. Início de pavimento, eu tenho aqui cargas de canto e cargas de borda. Então eu preciso, essa primeira faixa de placas eu preciso reforçar com armadura dupla e geralmente aqui eu preciso colocar mais armadura, porque meus esforços são muito elevados. Então, eu tenho aqui placas de início de pavimento. Tá? Então, placas gerais, eu tenho aqui tela Q166, na superior e tela Q166 inferior. Diego, mas eu achei meio pesada essa tela. Não dá para fazer de uma outra forma? Na verdade, aqui a gente está considerando a armadura mínima de lajes armadas em duas direções. Não existe em lugar nenhum uma norma falando, olha, a armadura mínima para placas apoiadas sobre o solo é tanto. Tá? Então fica a critério de quem estiver dimensionando a utilização de armadura mínima ou não. Então eu fui em configurações, tiro aqui a armadura mínima em concreto armado. Volto para os resultados.
Tá aqui, ó. Tela Q192 na parte superior, tela Q113 na parte inferior. Já aqui nas placas de início de pavimento, a minha armadura é superior à mínima. Então eu preciso na parte superior uma tela Q196 e na parte inferior uma tela Q238. Mas somente nesse primeiro trecho aqui, onde eu tenho, por exemplo, ligação com asfalto ou ligação com pavimento intertravado, né? É no início do pavimento de concreto que eu preciso essa armadura. Depois eu não preciso mais. E aí eu preciso voltar a colocar uma armadura em placas com geometria diferenciada. Tá? E aí isso é no detalhamento que a gente vai organizando, vai adicionando, enfim, para daí eu trazer para o quantitativo toda essa área a ser reforçada. Então aqui eu tenho a área do pavimento, vamos lá, 1000 metros quadrados, tá? Estou chutando valores. Áreas de reforço de borda, que seriam só na região das bordas do meu pavimento, tá? Nessas regiões aqui também, tá? Eu só coloquei aqui nessas imagens referência, mas eu preciso também fazer aqui nas curvas, tá? Então vamos botar lá um valor qualquer, né? 50 metros quadrados. Área de reforço com tela dupla. Essas regiões aqui com placas diferenciadas, né? Vou botar aqui 60 metros quadrados. E área de reforço no início do pavimento. Vou botar aqui 16 metros quadrados. Aqui eu posso colocar o comprimento das juntas cerradas, construtivas, de encontro. O que muda isso? Nas juntas cerradas, vamos lá, vamos botar 150 metros, tá? Lineares. Ele vai adicionar aqui na mão de obra. Tá? Aqui ele adicionou o material, na mão de obra ele adicionou a junta cerrada. Aqui, no material não entra absolutamente nada, só mesmo na mão de obra para serrar essa junta. Nas juntas construtivas, vamos botar aqui 20 metros lineares. Eu vou adicionar barras de transferência e espaçador de barras de transferência, né? As treliças, enfim. Por quê? Porque nas juntas construtivas eu tenho uma face lisa por causa da minha forma. Então eu preciso colocar barras de transferência para transferir a carga de uma placa para outra. Então ele vai considerar no quantitativo as barras de transferência e uma treliça, porque o outro lado se apoia na forma. Tá? Aqui eu posso mudar as treliças, né? Se eu quiser treliça, ou tipo A, que é um espaçador muito parecido com a treliça, mas o tipo A tem alguns fabricantes, né, que já trazem uma variedade maior de alturas, e o que a treliça é meio limitado. Então eu tenho aqui já todo o meu material, né, e a minha mão de obra. Adicionar reforço. Então eu posso adicionar reforço, né, em alguns pontos específicos do meu pavimento. Então ele só vai somar isso aqui no meu quantitativo, tá, junto com colocando barras, no caso, ou telas soldadas de reforço. Posso adicionar aqui custos genéricos. Vamos lá, vou ter que adicionar mais meio fio, vou ter que adicionar tubulação, vou ter que adicionar... Bom, vocês podem adicionar isso aqui nos custos genéricos. Tá? Muito bem, feito isso, a gente pode exportar aqui para DXF para fazer todo, né, o desenho, utilizando aqui os detalhes e tudo mais que é gerado. Deixa eu abrir aqui. Aqui, então ele já gera todos esses detalhes aqui, com todas as informações que eu adicionei lá no Authentic Pavimento, né? Então veio o piso aqui, todas as informações do FCTM, tudo, tá? Aqui detalhes de barra de transferência, detalhes de selagem de junta, detalhe aqui do meio fio, né? Se eu tiver canaleta, tudo mais, detalhes de reforços no início do pavimento. E aqui também vem as notas importantes, trazendo toda a informação aqui do nosso concreto, das fibras e tudo mais, né? Os acabamentos, tá? Então, vem tudo isso aqui completo. Memória de cálculo. Então, né? Como é que eu faço a conferência do que está no software aqui? Então, está tudo na memória de cálculo. Então, toda a informação, né? Eu posso mandar isso, sei lá, muitas vezes tem ATP, né? Avaliação técnica de projeto, que o pessoal vai lá,
Então a gente consegue enviar a memória de cálculo aqui completa. Está em Word, vocês podem mudar, botar o selo de vocês aqui, né, o logotipo, tudo mais. Aqui todos os cálculos, de forma clara, da onde saiu, qual é a norma. Aqui a eficiência da junta. Aqui a eficiência, né, dela, aqui dimensionamento, como é que é feito, conforme a norma. Cálculo da armadura mínima. Cálculo da armadura superior, enfim. Cálculo da fadiga. Barras de transferência, como é que elas foram calculadas. E no fim as responsabilidades, né? Então, a barra de transferência também ela é verificada para duas situações, para o cisalhamento da barra ou o esmagamento do concreto. Então, tudo de acordo com a TR-34. Enfim, pessoal, basicamente é isso. A gente tem inúmeras possibilidades aqui para poder trabalhar, para poder fazer. Mas o que é importante? Eficiência da junta, né? Ela tem que estar mais próxima de 100%. Então isso é importante quando a gente trabalha em pavimentos onde a gente não tem barra de transferência, onde a transferência é feita somente pelos agregados. Tá? Então isso aqui é muito importante. Muito bem, espero ter contribuído aí um pouco, né, para o conhecimento do dimensionamento de pavimentos. O Autente de Pavimento está aí para facilitar a vida de todo mundo. A gente pode inclusive comparar com outros tipos de pavimento asfáltico intertravado, né, para ver o que é mais vantajoso. Mas enfim, né, é um software legal, inclusive vocês podem utilizar só para uma obra. Olha, tem uma obra, eu vou adquirir o software, ele é uma licença mensal ou anual, né, mas eu posso adquirir ele mensal, eu compro ele, eu tenho um mês para utilizar, posso cancelar a assinatura e ok, utilizei para aquele projeto. Né, então, até a Autente a gente não fica ligando, não fica cobrando o pessoal, por que tu cancelou e tal. A gente sabe que a gente pode ter um projeto, daqui a 2 meses tem outro, faz a assinatura de novo. Né? Então o nosso intuito é justamente facilitar e deixar a vida do projetista mais fácil, com menos custo. Né? Às vezes a gente sabe que tem softwares aí que a gente precisa pagar uma fortuna, né? Tem que comprar uma licença vitalícia, instalar no computador, que a gente não precisa fazer nada disso. Simplesmente a gente vai lá, faz o cadastro no site, faz a aquisição mensal, por exemplo, utiliza no próprio navegador e quando acabar a licença não precisa fazer nada, né? Não precisou instalar nada, então facilita muito a vida aí do projetista. Tá bem, pessoal? Espero ter contribuído. Até o próximo vídeo.